Sem mais enrolação, só bora. Tudo começou com meu personagem acordando em uma praia com um implante no braço. Esse aparelho nos permite acessar a interface de vários itens. Parece um cão chupando manga. Sem perder tempo, comecei a coletar pedra, bater em árvores e finalmente alcancei meu primeiro nível. Sempre que isso acontece, precisamos escolher um atributo para melhorar. Depois de um tempo coletando vários recursos, fabriquei meus primeiros itens: uma lança, roupas de pano e uma fogueira. Já que cedo ou tarde eu iria precisar de comida, fui fazer minha primeira caça. O primeiro dino que encontrei foi um Dilophosauro. Cozinhei a carne dele na fogueira e, ao ver um Oviraptor passando, corri atrás dele para coletar couro. Na madrugada do dia seguinte, continuei coletando bastante fibra e criei o restante das roupas que faltavam, além de um cantil de couro para armazenar água. No Ark podemos beber água de qualquer lugar da ilha, mas não se enganem, essa é a única vantagem que o jogo nos dá. Era hora de construir a primeira base, então comecei a coletar muita madeira, mas ainda sofria com o peso dos itens. A solução foi criar um baú para guardar os itens mais pesados. Enquanto coletava madeira, upei de nível várias vezes e finalmente liberei a boleadeira, que nos ajudará e muito a domesticar os primeiros dinos. Durante a noite consegui fabricar um saco de dormir. Não sei por que fiz isso, já que se eu morrer não vou ter uma segunda chance. Por algum motivo bizarro, havia um Teresino me espiando de perto. E olha, essa criatura é mais perigosa do que parece. Resolvi sair de fininho sem chamar muita atenção. Do outro lado da praia, coletei couro de alguns dodôs e liberei o crafting do estilingue e da cela do Parasauro. Sim, eu tava pronto para domar nosso primeiro dino. E adivinha? Um Parasauro de nível 34 passou bem na minha frente. Mas antes de mais nada, tive que coletar mais algumas pedras para usar o estilingue. Afinal, a ideia é só deixá-lo inconsciente. Com o Parasauro desmaiado, só faltava colocar comida no inventário dele. Sendo um herbívoro, bastava dar algumas frutinhas para ele virar nosso camarada. E como ele era macho, resolvi chamar ele de Junin. Só faltava fazer a cela dele, então passei mais um tempinho coletando o que faltava. O Parasauro pode não ser a grande estrela do Ark, mas também não é o pior. Com ele vou conseguir carregar bastante peso e principalmente ter um meio de locomoção bem mais versátil. Nada mal, né? Esse pássaro é o pesadelo de qualquer jogador de Ark, mas felizmente eu já tinha um arco e flecha na manga. Com algumas estruturas de madeira desbloqueadas, decidi que era hora de construir uma base nova e definitiva. Para economizar recursos, demoli minha antiga base. Já tinha um lugar perfeito em mente, próximo a uma cachoeira. O que eu não esperava é que o local fosse lar de um crocodilo gigante. Com a vantagem de estar em uma posição estratégica, só precisei atirar algumas flechas e o coitado não teve a menor chance. Depois de lidar com o réptil, dei uma volta pela região e encontrei um baú. A partir daqui, vamos encontrar vários desses espalhados pela ilha. E a grande vantagem é que esses baús nos dão uma quantidade absurda de XP. Com a ajuda do Junin, consegui coletar muita madeira e ir depositando no inventário dele. Nesse meio tempo, até liberei o crafting da picareta e do machado de metal. Apesar de toda essa coleta de madeira, só consegui terminar a fundação e as paredes da casa. A construção pode estar lenta, mas pelo menos a gente está progredindo. No dia 6, finalmente terminei a casa e até fiz o telhado de palha para dar aquele toque rústico e charmoso. Dentro da casa coloquei um armário grande que pode armazenar um monte de itens, além de uma caixa de conserva para evitar que as carnes e frutas estraguem rapidamente. Para que essa caixa funcione perfeitamente, precisei adicionar fósforo, então coloquei um pilão ao lado e processei o item. Dá pra ver até uma fumacinha saindo da caixa, o que significa que ela tá funcionando 100%. Como tinha bastante couro, criei um conjunto completo de roupas de couro para nos proteger ainda mais das ameaças. E como a base estava bem escura, coloquei 2 tochas na parte de dentro para iluminar o ambiente. Agora sim a casa tá parecendo um verdadeiro lar.
Eu já estava começando a ficar bolado com as ferramentas de pedra, já que elas tinham uma durabilidade terrível. Então a minha ideia para o dia 7 era criar um forno para começar a esquentar os metais. E como eu precisava de bastante couro, tive a ideia brilhante de ir atrás de um crocodilo, já que esses bichos dropam couro como nenhum outro. O problema é que enquanto eu enfrentava o bicho, meu arco quebrou. Por sorte, ele se distraiu com outro animal que estava por perto, o que me deu tempo suficiente para coletar umas fibras e consertar o arco. Enfrentar esses crocodilos pode parecer assustador, mas na verdade eles são bem lentos na terra, então é só manter a distância e ir metendo flecha na cara dele. Percebi que faltava só um pouquinho de couro para fabricar 2 fornos, então tive que ir caçar mais uns dinos para finalmente bater a meta. Enquanto eu estava na base mexendo nos fornos, outro crocodilo resolveu aparecer. No fim das contas, ele só me deixou mais rico em couro e carne. Enquanto explorava com meu parasauro, encontrei mais 2 baús que me fizeram chegar ao nível 34. Com 2 fornos na minha base, a ideia agora era coletar bastante metal para finalmente criar melhores ferramentas. Enquanto os metais derretiam, usei o pilão para criar narcótico, que é um tipo de sedativo no jogo. Instalei a mesa de ferraria na minha base, que ocupou uma boa parte do espaço inclusive. Com isso, finalmente consegui criar a picareta e o machado de metal. Eu tava querendo domar um bicho bem selvagem, então todo cuidado era pouco. Por isso criei 4 boleadeiras, caso uma não fosse o suficiente. Também liberei todos os engramas da armadura de quitina, e por sinal já consegui fabricar todas as peças na mesa de ferraria. Lá estava eu em um lugar repleto de raptors, que por acaso era o dino que eu queria domar. Avistei 2 deles andando próximos um do outro, mas queria chamar a atenção somente de um deles, já que são criaturas extremamente perigosas. E então, isso aconteceu. Arremessei a boleadeira nos 2 e tive que escolher eliminar um deles. Acabei levando o da frente e usei as flechas sedativas no de trás. Cara, que sufoco absurdo. Um deslize e eu poderia ter morrido aqui mesmo. Como o Raptor obviamente é um dinossauro carnívoro, coloquei algumas carnes no inventário dele para conseguir domá-lo. E o nome dele? Cleuto. Na madrugada do dia seguinte, fui direto coletar o restante do couro que estava faltando para criar a cela do Raptor. Diferente do Parasauro, o Raptor é muito mais veloz e forte em combate, apesar de não ser tão bom em carregar peso. Também estava ansioso para encontrar um Pteranodonte, a finalmente poder voar pelo mapa, mas apesar de viajar bastante, não encontrei nenhum com nível decente. No dia 11, tive a ideia de criar uma jangada para continuar a caçada de um piteiro de nível alto. Coloquei a jangada na água, adicionei um baú para guardar alguns itens e, claro, arranjei um jeito de levar o Raptor comigo. Avistei uma ilha cheia de rochas e decidi explorar aquele lugar. Valeu muito a pena, pois encontrei outro boost de XP. Em terra firme avistei um Pteranodonte, mas esse era nível 3. Definitivamente não valeria a pena. Como eu não queria fazer uma viagem perdida, decidi explorar uma caverna próxima. Lá dentro dei de cara com alguns cristais e, claro, coletei o máximo que pude. Até poderia tentar explorar o restante da caverna, mas nem quis arriscar. Era hora de dar o fora daquele lugar e voltar para casa. De repente, um T-Rex resolveu nos atacar. Nesse momento tive que fazer uma das escolhas mais difíceis dos 100 dias. Voltar para tentar salvar o Cleuto e enfrentar 2 T-Rex, ou valorizar minha vida e seguir adiante. Por mais triste que fosse deixar ele para trás, não pude fazer muita coisa. Já que havia coletado alguns cristais, pude criar a luneta. Com esse item consigo ver o nível de cada dino sem precisar me arriscar tanto. Quando eu estava quase chegando na minha base, decidi atravessar para o outro lado da praia. O que eu não esperava é que havia várias piranhas prontas para me atacar. E olha só com quanto eu fiquei de vida. Ao chegar na minha base, avistei um piteiro de nível 19 sobrevoando a área. Como não havia encontrado um melhor, resolvi domesticar esse mesmo. Esperei ele descer, joguei a boleadeira e com apenas 2 flechas sedativas, o bicho já caiu. Mais um companheiro para nossa equipe. Voar com esse dino é uma sensação incrível, mas preciso ficar esperto, pois o vigor e o peso dele são um baita problema. Então a ideia é sempre upar esses 2 atributos para melhorar seu desempenho.
primeira coisa que fiz com ele foi dar um passeio até um vulcão próximo. Lá encontrei alguns metais, mas no momento só precisei coletar algumas obsidianas. Com essas obsidianas dá pra criar uma porção de coisas. Mas naquele momento decidi fabricar uma tesoura. Coloquei vários ingredientes na panela e consegui fazer tinta. E como todo mundo já sabe, personagens ruivos são a marca registrada desse canal. Com a tinta preta pintei toda a minha armadura de quitina. O arco que eu tinha era uma das coisas mais ultrapassadas do meu arsenal. Então, já que eu tinha tudo necessário, fabriquei uma besta, que além de ter uma maior resistência, consegue causar um dano poderoso. Para finalizar esse dia, eu dei mais uma volta pela região e encontrei mais um desses baús. Nada como terminar o dia com mais um pouco de experiência. O Senhor dos Anéis, os Anéis de Poder. São Já comecei o dia 18 minerando mais metal e coloquei tudo para esquentar na base. Eu estava enfrentando uma dificuldade enorme para coletar pedra, então a ideia foi domesticar um Doedicrus, uma espécie de tatu gigante do Ark. Esse bicho consegue farmar muita pedra em pouquíssimo tempo, mas só é encontrado em lugares mais perigosos. Antes de partir em busca do tatu, passei um bom tempo farmando couro para criar a cela dele. No dia seguinte, usei o pilão para criar mais narcóticos e com isso, fabriquei várias flechas sedativas. No entanto, cometi um erro grotesco. Achei que fosse necessário criar uma armadilha para prender o Doedicrus, quando na verdade ele é muito lento e previsível. Não tinha a menor necessidade de fazer isso. Quando montei no Pteranodonte, percebi que ele não conseguia voar por conta do peso. Então decidi abortar a missão e tentar em outro dia. Às vezes a gente aprende da maneira mais difícil. Apesar do fracasso do dia anterior, não desanimei e comecei o dia criando essa espada brabíssima que vai nos ajudar e muito daqui pra